Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre uma alegria renovada comparecermos para esse nosso encontro semanal, o encontro da família com Jesus. Um momento importante porque nós ficamos sintonizados, nós ficamos voltados para o Cristo, para seus ensinamentos, e se pudermos estar reunidos em família, melhor ainda. Mas se estivermos sozinhos, não tem problema, não estaremos sozinhos, né? Temos as companhias espirituais e Jesus estará conosco. Pensemos que Ele está ali pertinho, sentado, nos ajudando a entender os seus ensinamentos. Não esqueçamos o recipiente com a água que é fluidificada durante o nosso estudo. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa leitura preparatória, que é a lição 153 do livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. Contristação. Agora formo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. Palavras de Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Quantas vezes se agitam famílias, agrupamentos ou coletividades para que a tormenta não lhes alcance o ambiente comum? Quantas vezes a criatura contempla o céu em súplica para que a dor lhe não visite a senda, ou para que a diversidade fuja ao encalço de outros rumos? Entretanto, a realidade chega sempre inevitável e inflexível. No turbilhão de sombras da contristação, o homem não raro se sente vencido e abandonado. Todavia, o que parece infortúnio ou derrota pode representar providências salvadoras do todo compassivo. Em muitas ocasiões, quando as criaturas terrestres choram, seus amigos da esfera superior se alegram à maneira dos pomicultores que descansam tranquilos depois do campo bem podado. Lágrimas nos lares da carne frequentemente expressam júbilos de lares celestiais. Os orientadores divinos, porém, não folgam porque os seus tutelados sejam detentores de padecimentos, mas justamente porque semelhante situação indica possibilidades renovadoras no trabalho do aperfeiçoamento. Todo campo deve conhecer o tempo de ceifa ou de limpeza necessárias. Quando estiveres contristados à face de faltas que cometestes impensadamente, é razoável sofrais a passagem das nuvens pesadas e negras que amontoastes sobre o coração. Contudo, quando a prova e a luta vos surpreenderem a casa ou espírito em circunstâncias que independem de vossa vontade, então é chegada a hora da contristação segundo Deus, a qual vos eleva espiritualmente e que por isso mesmo provoca a alegria dos anjos que velam por vós. Explicando as palavras de Paulo, aqui nós entendemos que as dificuldades, o sofrimento alcança a todos nós. E que enquanto nós sofremos por vivenciarmos essa ou aquela situação, a espiritualidade se alegra, porque estamos fazendo exatamente a limpeza necessária, né? Estamos tendo a chance, a oportunidade de corrigirmos os erros, de nos aperfeiçoarmos. Muitas vezes esse sofrimento, essa contristação decorre dos nossos atos impensados de hoje, mas há aqueles que não dependem da nossa vontade, o que significa que Deus está nos dando essa oportunidade para que nos elevemos espiritualmente. Então fica assim a mensagem da semana para a nossa reflexão.
Então, meus amigos, façamos agora a nossa prece inicial. Senhor Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, aqui estamos, Senhor, buscando o entendimento, a compreensão dos vossos ensinamentos, de modo que pedimos a vossa bênção, a fim de que entendamos a vossa mensagem, o vosso Evangelho, e nos fortalece, Senhor, para que tenhamos meios e condições de praticá-lo. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, dando continuidade ao 18º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dos muitos os chamados e poucos os escolhidos, hoje nós teremos os itens 3 a 5, que trata da porta estreita. E o texto evangélico nos diz: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso. E há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Esse registro de Marcos, no capítulo 7, versículo 13 a 14. Alguém lhe tendo feito esta pergunta: Senhor, haverá os que se salvam? Ele lhe respondeu: fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando lá de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abri-nos, ele vos responderá: eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: eu não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis exortados para fora. Virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim do reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. Registro de Lucas, no capítulo 13, versículo 23 a 30. Aqui a gente vê que a preocupação dos hebreus pela salvação, pela conquista do reino dos céus, era uma constante, era uma realidade. E eles queriam saber o que fazer para atingir essa salvação. E Jesus então diz que a porta da salvação, ela é estreita e o caminho também é apertado. Que a porta da perdição, ela é muito larga, assim como o caminho que a ela conduz, a essa porta, né? E como entender essas palavras do Cristo? Primeiro, que a conquista do reino de Deus, na intimidade de cada ser, de cada um de nós, é inacessível para aqueles que persistem em viver alheios às leis divinas, né? Que não tomam conhecimento e se tomam no advencivo. E nesse ensinamento, mais uma vez, Jesus se utilizou de uma realidade local. Usou a imagem das duas portas para caracterizar os seus ensinamentos. As portas de Jerusalém eram portas da cidade de Jerusalém, uma cidade localizada numa colina, era por demais, essas portas eram por demais conhecidas dos hebreus, né? E assim Jesus fez as suas comparações. Usou a porta larga para se referir a todo aquele que insiste em viver conforme
as necessidades puramente materiais, que vivem totalmente alheios aos valores espirituais, certo? Então se dedicam a uma vida de atitudes enganosas, egoístas, orgulhosas, avarentas e por aí vai. E preferem assim os encantos da vida material. Tanto a porta da perdição é larga, quer dizer, essa porta que as pessoas preferem, as pessoas que vivem alheias aos valores espirituais, tanto ela é larga, quanto o caminho que conduz a ela é espaçoso, porque significa, possibilita a pessoa ter acesso aos mais variados vícios, as condutas assim inúteis, ruins, equivocadas. E vamos assim dizer, esse acesso a essa porta, a esse caminho, é difícil, é fácil acesso, porque não requer estudo e nem requer esforço. Então ele diz o seguinte, que aquele que prefere viver passando por essa porta, dando margem às suas viciações, às suas imperfeições, chegará o dia em que vai querer entrar no reino de Deus, e o Senhor de família, o pai de família, vai dizer: não, aqui a porta já está fechada, não dá para você entrar, eu não conheço vocês. Ah, mas eu estava lá na praça pública onde o Senhor pregava. Sim. E o que fez com os ensinamentos que ouviu? Ah, mas nós comemos e bebemos. Sim, mas isso é o supérfluo. Isso diz respeito à matéria. E o que fizestes com o alimento espiritual? Então o que é que vai acontecer? A pessoa vai olhar de longe e quem sabe enxergar os profetas, como ele diz aqui, né? Abraão, Isaac, o próprio Jacó, né? E não vai chegar nem perto, porque cometeu muitas iniquidades, muito crime, muita irregularidade, muitos desregramentos. E ele diz: aí vai vir pessoas de toda parte. Veja que ele diz aqui: não vai, o reino do Pai será aberto a todos aqueles que vivenciarem a boa nova. Ele diz aqui: virão pessoas do Oriente, do Ocidente, do Setentrião, do meio-dia, talvez fazendo alusão àquela região ali do Japão, não sei, aquela região ali, e vão ser aceitos no festim. Olha bem o que ele disse: todos poderão ser aceitos no festim, no reino de Deus, porque aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. Ou seja, vocês que foram os primeiros a receberem dos profetas, a receberem dos missionários, a receberem agora de mim os ensinamentos libertadores, para que possa entrar pela porta estreita, porque a porta estreita é aquela que, para passar, a pessoa precisa estar sem os acessórios, sem os adereços da vida material. Tem que ter se libertado desses, vamos assim dizer, desses acessórios que vão impedir a passagem. Por quê? Porque esses adereços, esses acessórios, que nós estamos utilizando isso nossas palavras, são exatamente tudo que decorre do egoísmo: o orgulho, a inveja, a vaidade, o rancor, o ressentimento, o ódio, as ações dolorosas que provocamos em nosso semelhante. Então, essa porta que nos permite passar é uma porta larga, porque é um caminho espaçoso que vai nos propiciar viver conforme as nossas más tendências. E Jesus, mais uma vez aqui,
ele vai nos dizer que o acesso à casa do Pai é um acesso que é necessário termos valores espirituais, valores voltados para o amor, para o perdão, para a prática do bem, para todos os valores que ele está ali transmitindo e deixou para todos nós. Então, alimentar as nossas viciações, as nossas más tendências para satisfazer a nossa vida do hoje, vai nos conduzir, sem dúvida, ao choro e ranger de dentes. Por quê? Porque vamos colher esses frutos que estamos a lançar no campo, na seara na qual nos encontramos. E serão as experiências difíceis, limítrofes, dolorosas, pelas quais vamos passar, né, em todo o processo reencarnatório. Porque é necessário evoluir, é necessário progredir, é necessário cumprirmos com a grande meta para a qual Deus nos criou, que é alcançarmos a perfeição. Uns irão bem mais depressa do que outros. E Jesus aqui diz que muitos são aqueles que são os últimos, serão os primeiros. Porque aqueles que receberam a boa nova, aceitando e vivenciando, chegaram primeiro ao reino dos céus do que aqueles, no caso, por exemplo, os hebreus e tantos outros, que tiveram acesso à boa nova e que desperdiçaram. Tiveram acesso através, inclusive, das pregações de Jesus, os profetas, mas principalmente Jesus, e desperdiçaram. E esses vão deixar para bem depois a conquista do reino de Deus. A porta estreita, ela simboliza a entrada para a evolução espiritual. Ela é de difícil acesso, porque requer esforço, requer sacrifício, requer que a gente lute para vencer as nossas más tendências e vencer as dificuldades que vamos encontrando pelo caminho reencarnatório, e que devemos cultivar as virtudes que são exatamente as virtudes que nos conduzem à perfeição. Estreita é a porta e apertado o caminho, porque não basta entrar, é indispensável a luta, a perseverança para permanecer na realização do programa autoeducativo, que não pode ser interrompido. Aqueles que trabalham praticando o amor, praticando o bem, a caridade, a humildade, se dedicam ao semelhante, cumprindo com as suas provas e resistindo às más tendências, essas pessoas já se encontram, vamos assim dizer, num processo de progresso. E estão caminhando pela porta estreita. Aqueles que nós ainda não vencemos, mas nós nos esforçamos para praticar o bem, para amar, para vencer nossas más tendências, para sermos mais humildes, para termos mais compreensão, para fazermos o bem ao nosso semelhante. Todo esse esforço faz parte do nosso aprendizado, do nosso aperfeiçoamento. Mas nós devemos persistir, porque não basta entrar, é necessário persistir através da nossa dedicação, através de todo o nosso esforço, para que, vamos assim dizer, para que possamos permanecer entrando na vida pela porta estreita. É o orar e vigiar, né? A gente ora para se fortalecer
e tem que vigiar suas próprias ações, porque nós somos tentados, nós não somos perfeitos, temos muitas imperfeições ainda. E a porta larga da vida material é tentadora. Quando muitas vezes nos descuidamos, estamos ali já nos motivando por essa ou aquela atitude incorreta. Vigiar, porque quando ainda não alcançamos a perfeição, não vencemos totalmente as nossas tendências negativas, isso pode acontecer. E como entender que Jesus diz o choro e o ranger de dentes? A gente já falou aqui, né? É uma linguagem simbólica, se refere àqueles que não conseguem vencer a si mesmo, que não conseguem entrar pela porta estreita, e que vai significar o sofrimento pelo qual o espírito endurecido vai passar, vai vivenciar. Ele terá que passar por essas dificuldades porque optou pelo caminho largo, pelo caminho do erro. O Espiritismo nos ensina que mais cedo ou mais tarde, todos nós espíritos, nós vamos conquistar o reino de Deus. Por isso Jesus diz: eis que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, exatamente dizendo que todo aquele que alcançar a boa nova, não apenas o conhecimento, mas aceitar e vivenciar, alcançará o reino de Deus. Há aqueles que iniciaram a sua caminhada reencarnatória mais cedo, mas que não fizeram nenhum esforço para evoluir. Então, essas pessoas, ou seja, até nós mesmos, retardamos e ficamos para trás. Já outros que iniciaram o seu processo mais tarde e que se empenharam para vivenciarem a boa nova, eles vão, por uma questão de persistência no bem, persistência nos ensinamentos do Evangelho, vão alcançar primeiramente a perfeição e a entrada no reino de Deus. A vida, ela nos oferece muitas oportunidades, ou seja, ela está repleta de portas e nos conduz a algum lugar. A algum lugar essas portas nos conduzem. Os muitos caminhos que nós encontramos. Não podemos esquecer de averiguar a natureza do caminho que estamos percorrendo. Que caminho é esse? Esse caminho nos leva a que situação, a que lugar? Temos a lição do Mestre, de Jesus, e temos consciência de que ele é o caminho, um caminho difícil e até estreito, mas será sempre a escolha mais segura para nós, porque o caminho que Jesus representa é o caminho que devemos adotar. Todos aqueles que pretendem alcançar o reino de Deus. Para isso é necessário acreditar, porque a gente vive aqui na matéria, a gente quer superar as dificuldades, a gente quer ser feliz, e ser feliz para nós significa ausência de dificuldade, de dor e sofrimento. Portanto, não vamos alcançar esse estado de felicidade, porque a Terra ainda está caracterizada pelo mal, está em processo de transição que vai demorar muito, e quando alcançar totalmente essa transição, o mal não vai predominar, mas ainda vai acontecer aqui e ali. Então, nós não podemos nos iludir. Será que acreditamos realmente que somos espíritos imortais e que depois da morte física a vida continua e que esta vida será o resultado do que realmente nós somos, do que realmente nós realizamos? Porque a proposta de Jesus é essa. Ele nos fala do reino de Deus, está muito além dos limites da matéria, muito além mesmo.
mas que pode ser construído a partir de hoje, dentro dos nossos corações, à medida em que, vencendo as más tendências, nós lutamos, passamos a lutar para que as virtudes emanem do nosso ser, porque tudo está dentro de nós. É o germe do bem, do bom, do belo, tudo está dentro de nós. Precisa ser trabalhado, precisa ser desenvolvido. Então, meus amigos, por isso que os Espíritos dizem: Jesus é o caminho, é a escolha mais segura para todos nós, para todos que desejamos adotar sem reservas e com determinação a luta incessante no rumo do grande futuro. Palavras da espiritualidade e que ficam para nossa reflexão, porque nos trazem sempre grandes ensinamentos. Então vamos, depois dessas reflexões, vamos então fazer as nossas vibrações. Elevar nossos pensamentos de fé, de esperança, de saúde ao alto, rogando pela humanidade, pela paz, pelo entendimento entre as nações, pelos governantes que precisam tomar consciência da necessidade de trabalharem pela justiça social, pelo fortalecimento do movimento espírita, por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, aos corações, pelo entendimento, pela compreensão das pessoas que não sintonizam conosco, pela saúde e recuperação de familiares e amigos que se encontram enfermos, por nossos familiares, por cada um de nós, para que nos fortaleçamos na fé, na esperança e nos ensinamentos da vida maior. Façamos breve silêncio para fazermos as nossas rogativas específicas. Senhor Deus, acolhe as nossas rogativas e que todos aqueles que aqui foram lembrados ou que não podemos lembrar sejam amparados pela vossa infinita misericórdia. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que assim reine a paz, o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Encerramos assim o Evangelho de hoje, esperando todos no próximo domingo. Tenhamos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.